Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade com ciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, eu, Eliana Stromberg, junto com a Carol Ribeiro, com a Camila Sabino, no programa Felicidade com Ciência, compartilhando com você informações muito importantes para você construir a sua felicidade hoje. Bem-vindos! E é muito legal estar aqui hoje, gente, continuando um tema que nós começamos na semana passada. A gente começou a falar de práticas para a gente ser mais feliz. Olha só, existem coisas que são muito óbvias, né? Mas que são necessárias de ser falado. Alguém já disse que o óbvio precisa ser dito. Nossa, precisa mesmo. Né? Reforçar tudo isso, porque às vezes a gente não presta atenção e passa batido. E a semana passada a gente falou sobre algumas práticas, né? A gente falou muito de construção de bons relacionamentos, né? E esse é um tema para a gente continuar falando, porque como a ciência já provou, e a gente mencionou um estudo mais, né, longo, da história da ciência de Harvard, provou, né, que os relacionamentos bons, positivos, são condição fundamental para a gente ser feliz, para a gente ter sucesso, para a gente ter uma vida mais plena e mais longeva. A gente quer continuar falando sobre essas práticas que são provadas pela ciência para a gente ser mais feliz. Então, a gente tem... E, gente, tem coisa, hein? Tem coisa para a gente compartilhar e para a gente construir, muita coisa bacana. E a gente vai começar falando sobre algo que com certeza você já escutou muito, né? Mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco isso, porque acabou ficando uma coisa meio batida e tal, mas vale a pena explorar, que é falar hoje sobre gratidão. Muito bem. Eu sempre fico penalizada antes da gente falar sobre a gratidão, porque eu acho que, como ele falou, é um termo que acabou caindo no mais do mesmo. Ele foi um termo que foi ridicularizado, aquele movimento gratiluz, né? As pessoas acabaram usando a gratidão como algo assim bastante pejorativo, como algo muito simplista perto do poder que ele tem. E os estudos comprovam muito sobre a gratidão. Ela é extremamente poderosa para a gente construir mais felicidade nas nossas vidas, né? Inclusive, o estudo que comprovou que a gratidão ela tem um impacto robusto e muito importante na felicidade, ele foi de autoria do Dr. Martin Seligman, que foi o fundador da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Então, é um estudo muito importante que fala que eles colocaram lá um exercício, que é um exercício que eu, depois que fiz a minha formação, eu mantenho isso na minha casa, com os meus meninos, com os meus filhos, que é todo dia antes da gente dormir, a gente tem um caderninho lá em casa. Então, a gente coloca lá 3 coisas onde todo mundo participa. Eu, meu marido, meus 2 filhos, a gente participa. Vamos lá, cada um vai falar 3 coisas da qual você agradece o dia de hoje. E é muito legal esse exercício, gente, porque, assim... Eu lembro que, no início, as crianças ficavam procurando coisas, eu também, o meu marido também, a gente ficava pensando o que será que eu vou agradecer, o que será que eu vou puxar para trazer aqui para esse exercício da noite em família, né? E aí, eu comecei a perceber que, com o tempo que a gente foi fazendo o exercício, o movimento foi justamente o inverso. Eles passavam o dia... Durante o dia, eles passavam o dia apreciando as coisas boas para poder fazer um registro à noite. Então, eu peguei um dos meus filhos falando: poxa, mamãe,
esse piquenique que a gente está fazendo, eu vou colocar hoje à noite no meu caderninho da gratidão, né? Naquele exercício que a gente faz a gratidão. Então, veja o quanto esse exercício ele ganha pela simplicidade, porque ele é muito simples, mas ele é muito valioso, muito rico na construção de gratidão, porque a gente exercita o nosso olhar apreciativo, contemplativo e encantador para a vida. Né? Você sabe, isso é muito interessante, né, gente? Tem vários estudos que mostram, né, o efeito, né, os benefícios dessa prática que você mencionou, Cá. E tem um estudo que fala que o cérebro ele é reprogramado quando você faz o exercício da gratidão. E, na verdade, você está falando na prática o que está acontecendo com você, com a sua família, porque você está reprogramando o seu cérebro, a sua atenção para aquilo que acontece de bom no dia, para depois, né, reconhecê-lo. Sim. Olha que interessante, né? Para vocês entenderem, gente, se vocês forem procurar, vocês vão achar várias referências para vocês entenderem o quanto isso é embasado, né? E não é apenas uma prática, né? Ele é super embasado. Tem um estudo com pessoas com problemas neuromusculares que causava muita dor, né? E eles fizeram um exercício de, por 3 semanas, todas as noites, escrever porque eles eram gratos, né? E eles provam que, ao longo desse tempo, e depois estendido por mais de um mês, as pessoas elas sentiam menos dor, né? Então, mesmo em condições que são mais difíceis, né, que você pode falar, puxa vida, tá desafiador, né, fazer o exercício, sim, é possível fazer e isso traz bem-estar para você, muda a forma que você pensa e também traz benefícios como, por exemplo, melhorar seu sistema imunológico, isso também é provado, né? A gente já falou dos benefícios da felicidade, né, para o sistema imunológico, isso é muito bem documentado, e melhora o sono. Olha que interessante, você aí que tem dificuldade de dormir, que tal fazer uma listinha, né, todas as noites, reconhecer, apreciar, pode ser um exercício muito benéfico. E uma coisa leva a outra, né? Porque se melhora o sono, melhora a felicidade, melhora a alimentação, melhora a disposição, melhora tudo, né? É uma cascata que um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Um ciclo Sem virtuoso. dúvida. E pelo lado da neurociência, isso é bem legal também, porque a gratidão faz com que a gente pense nas coisas boas, né? E deixe um pouquinho de lado o peso que a gente dá para o restante das coisas. Pensamento, do latim é pensare, que é peso. E a gente coloca o peso naquilo que a gente está pensando. E quando a gente tem um exercício diário de retomar o pensamento para aquilo que é bom, a gente está colocando peso nisso, e não o peso no ruim. E é bacana sempre a gente dizer que gratidão não é falar obrigado, gente. Exatamente. Isso é educação. Ótimo, adorei. Né? Interessante, Você ser explore educado. mais sobre isso. Ser educado é você dizer obrigado, né? Mas a gratidão, de fato, é você buscar, através do pensamento, como a Carol falou, mas mais do que isso, através da intencionalidade, da sua intenção de prolongar aquele bem-estar que você sentiu quando algo positivo aconteceu na sua vida. E você consegue fazer isso através das memórias, né? Então, não é só você resgatar na sua memória o que você passou de bom durante aquele dia e que te fez bem e que te gerou uma espécie de bem-estar, mas é você, com a intenção, buscar sentir novamente. É o que você falou, né, Eli? A gente precisa sentir novamente. É o savoring em inglês, que é você saborear, você prolongar esse saborear do estado de bem-estar, né? Então, não é só você dizer, olha, eu adorei hoje que eu consegui cumprir minha meta de fazer o exercício físico que eu tinha que fazer durante o meu dia, por exemplo. Uma das coisas que eu costumo agradecer à noite, quando dá certo, né? Que é um desafio enorme para mim. Então, quando eu consigo dar conta disso, eu sempre coloco à noite, eu falo, olha, eu agradeço. E aí eu tento memorizar e sentir novamente o que aquilo me trouxe de bem-estar, sabe? Eu tento
prolongar esse sentimento através da minha memória. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, né? Interessante que não precisa ser só à noite, né? Antes de dormir. Não. Eu, por exemplo, eu vou dormir, eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo fazer mais nada, eu simplesmente capoto. Então, eu criei na minha rotina, quando eu acordo, fazer essa lista, né? E você falou, Ká, do começo, que é tão difícil, né? E no começo, para mim, era muito difícil também. Eu listava, não, Carol, só 3, vai, vamos colocar 3. Aí eu colocava 3, com esforço. Hoje, a hora que eu vejo, eu estou no 6º, no 7º ali. Poxa, tanta coisa que eu sou grata, tanta coisa que eu vivi, que eu gostei. E com as minhas filhas eu faço indo para a escola, que é o momento da gente ali. Então, é encontrar, gente, no dia, a possibilidade de colocar um exercício de 2 minutos. Perfeito. Né? Não necessariamente antes de dormir, mas depende muito da rotina de cada um de vocês, aonde cabe. É no banho? É dirigindo? É em qual momento, né? Porque realmente a gente precisa traduzir tudo isso em ação, né? E perfeito. E o fato da gente fazer isso, a gente começa a se dar conta de que quando a gente coloca essa intenção no papel, ou seja, na verbalização, dividindo com quem a gente ama, a gente percebe que as coisas estão muito mais na nossa rédea. Né? A gente está protagonizando as coisas. Né? Então, as coisas deixam de se perder e acontecer ao léu. Né? Como se a gente estivesse num barco à deriva sem alguém comandando. Quando a gente exercita a gratidão, a gente está justamente trazendo para a gente essa consciência de que a gente pode direcionar os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades e a nossa tomada de decisão. Né? Então, a gente começa ficando cada vez mais consciente. É um exercício de expansão dessa consciência. Né? Então... Que legal, né? Porque tudo está conectado, né, gente? Então, a gente já falou aqui sobre a questão da presença, né? De você estar atento, de você estar ali fazendo o seu melhor, mas atento ao que acontece naquele momento e não com a cabeça em outro lugar. E a gente faz muito isso, né? É muito fácil você estar conversando com alguém, você dá uma olhada no celular. Se você estiver no escritório, você está no e-mail, está conversando com alguém, olhando o celular, preocupado com a próxima reunião. Então, o exercício da presença, o da atenção, ele é fundamental como uma base para a felicidade. E eu diria que para a gratidão também, né? Como é que você vai prestar atenção no que acontece ao seu redor e agradecer depois se você não esteve nem atento, né? E eu falo também, é uma fomentação para os relacionamentos também. A gente está alimentando, se a gente faz isso, claro que a gente pode fazer o exercício da gratidão sozinhos, né? E a gente se propõe a fazer isso. Mas se a gente puder fazer isso incluindo as pessoas que a gente ama, é ainda mais virtuoso, porque a gente também está investindo nos nossos relacionamentos. Eu lembro que a gente falou na semana passada do poder dos relacionamentos, né? E tem um estudo na faculdade da Virgínia que fala sobre uma coisa, é muito curioso esse estudo, que eles puseram 2 grupos de pessoas aos pés de uma montanha. E o grupo de pessoas, na verdade, um grupo era pessoas sozinhas que iam ali apresentar a montanha que ia ser escalada por esse grupo de pessoas e falar, olha, essa montanha aqui, olha para essa montanha à sua frente. Você vai ter que escalar essa montanha sozinho, né? E o outro grupo de pessoas, eles apresentavam a montanha como se ela fosse ser escalada de 2, em pares. Então, eles apresentavam a montanha para 2 pessoas ao mesmo tempo e falavam, olha, a partir de agora, você vai escalar essa montanha, vocês 2 vão escalar essa montanha. E eles fizeram esse estudo de como essa montanha era enxergada por o grupo que era desafiado a escalar a montanha sozinho e o grupo que era desafiado a escalar a montanha acompanhado. E, pasmem, o grupo que tinha que escalar a montanha sozinho, a imagem da montanha, ela era registrada de 10% a 20% mais íngreme e mais alta do que o grupo que tinha que escalar em pares. Então, veja que relacionamento, a gente é muito poder mesmo. Né? Relacionamento ele impacta diretamente no quanto que a gente é capaz de superar desafios também. Né? Então, é tudo
está amarrado, é uma colcha de retalhos. Eu falo, a gente vai costurando devagarinho essa felicidade, e a gente vai costurando essa colcha de retalhos. Tudo tá realmente conectado, né? E quando a gente fala de prática, né, de gratidão, eu acho que o mais simples é fazer o que vocês falaram, né? Se o pessoal aí que você está escutando a gente fala, puxa, como que eu começo? Comece. Comece. Assim. Né? De algum jeito, né? Não existe... É sempre aquela história, né? Nunca existe um momento perfeito para começar nada e a gente nunca está pronto, né? A grande questão é se colocar em ação, né? E essa é uma dos grandes pontos que a gente reforça, né? Não vamos ficar só na teoria, vamos para a prática, né? Um pouquinho por vez, né? Exato, né? Um dia de cada vez, né? Como que eu pratico isso? Pode ser um papel, pode ser um caderno. De repente, você compra um caderno bonito que você queira registrar para ler depois. Eu tenho o hábito muito de escrever, eu escrevo muito, gosto de registrar minhas impressões sobre as coisas, as boas e as experiências que também não são boas, porque eu gosto de entender o que aconteceu e os meus aprendizados. Então, é muito legal você rever tudo isso, né? Porque isso traz muito autoconsciência. Sim. Autoconhecimento, né? Também, né? E aí você sabe por que gerou aquele sentimento de bem-estar em você. Acho muito legal essa prática que você trouxe também, Ká, essa questão de você prolongar o bem-estar, né? Então você reviver aquela sensação, né? Se sentir bem. Você pode ter certeza, com certeza, o seu sistema, o seu corpinho, ele responde a isso. E você sabe que um dos professores e estudiosos mais famosos da psicologia positiva, da ciência da felicidade, é o Tal Ben-Shahar, né, professor de Harvard, israelense. E ele diz assim, ele tinha um mestre muito que ele admirava e se inspirava demais nele, né? Então, um dia ele chegou para esse mestre e falou, mestre, você sabe que eu te admiro em absolutamente tudo. Se você pudesse me dar um conselho, que para você é uma das coisas mais impactantes, qual seria esse conselho, né? E o mestre falou assim, mantenha um diário. Se eu puder te dar um conselho, mantenha um diário. Porque o diário é justamente o que você falou, ele é o lugar da reflexão. É o lugar onde a gente registra ali, mas a gente vai parar. A gente, às vezes, ressente aquilo, tanto positivo ou negativo, mas a gente vai parar para refletir. Existe ali uma parada. E quer coisa mais difícil da gente fazer hoje do que parar, né? Para escrever ainda, né? Para escrever, né? Então, isso está muito tem desuso. nem mais. Ele falou, olha, então, se eu pudesse te dar um conselho, mantenha o seu diário. Escreva ali todos os dias as suas experiências, as experiências que você teve, os aprendizados, as dores, o que foi ruim, o que foi bom. Ele falou, então, ele acha que isso é muito poderoso. Né? Que interessante você falar sobre isso. Recentemente eu vi num canal de um médico americano. Eu vou trazer esse estudo para a gente conversar aqui e trazer para você que está nos escutando, para você ver a importância disso, né? A prática, eles chamam de journaling, né? A prática de escrever num diário, quanto isso faz bem, inclusive para a sua saúde mental. Nós que trabalhamos com essa parte, né, de felicidade corporativa, também saúde mental. Olha que interessante, a medicina recomendando que você escreva, coloque para fora, né? E o quanto isso faz bem para você se conhecer, se entender o que acontece. Porque, às vezes, a gente entra num estado de confusão, né? E a gente precisa dessa clareza, né? E até mesmo você levantou uma questão muito importante. Melhora a qualidade do sono, inclusive. Sim. Porque nós estamos hoje submetidos a tantos estímulos e as ideias elas estão o tempo todo nos visitando, inclusive... Carol, você é privilegiada, que deita e é abatida, sabe? Tipo, deita. Não, porque geralmente as pessoas hoje deitam a cabeça no travesseiro e é a hora que as ideias vêm e que você não consegue descansar. Fala, nossa, eu tinha que fazer isso, eu tenho que fazer isso amanhã, eu vou precisar fazer aquilo. E aí vem tudo, aquele fervendo as ideias na sua cabeça. E o registro é justamente para você esvaziar a mente, para que a ansiedade não fique ali contigo, para você esvaziar e conseguir relaxar o seu corpo para que você adormeça. Então, isso também é poderoso para a qualidade do sono. Mas eu não fico assim exatamente porque durante o dia eu tenho um planner, um caderno, É verdade. em que eu coloco ali
tudo. Perfeito. Tenho que ir no mercado, tenho que fazer isso, visitar teu cliente. Eu coloco exatamente tudo o que eu tenho que fazer, né, no dia. E no final do dia, antes de ir para casa, eu vejo o que foi feito, o que não foi, eu já redistribuo durante a semana, porque assim não fica na minha cabeça, tá no meu planner, tá planejado. Eu sei quando eu vou fazer e vou executar aquilo, eu posso tirar isso da minha cabeça. Não, uma excelente prática. Faço diariamente, acho que é por isso que eu consigo Com certeza. dormir tão fácil. E aí é muito interessante que a gente está ao vivo hoje, né? Semana passada não foi, mas hoje estamos ao vivo aqui. E olha que interessante o que a Maria Vitória Raciati trouxe para gente. Sensacional. Começa sendo um desafio, como tudo na vida. E quando vira hábito, muda a nossa vida. Perfeito. É realmente isso, gente. Eu vou ler mais 2 mensagens aqui, que está muito legal. Andréia Lopes, boa tarde. Excelente essa explicação sobre gratidão. Eu acho que o que você trouxe sobre obrigada, nunca tinha visto tão assertivo. Foi ótimo. João Garcia, no meu caderninho de anotações, hoje será escrito: sou grato em poder assistir. Ai, que lindo, arrepiei aqui. Sou grato em poder assistir a esse excelente programa elucidativo. Obrigado, meninas. Que legal, João. Muito obrigada. Obrigada, João. E aí a gente tem Maria nosso Vitória. querido Faneco, né? Olá, boa tarde. Desconheço a melhor maneira de começar a semana sem a felicidade. Ai, vocês são demais. Eu vou ficar emocionada. Gente, a gente adora participar. A gente é bem carente, né? Pode escrever, pode escrever. A gente valoriza demais os relacionamentos. Gente, ainda que seja virtual, a gente se enche de amor Que aqui. delícia. Com certeza, né? Olha só, né? É a felicidade em prática aqui, né? A gente já está aqui Ele dando ficou com o pulinhos, olhinho marejado aqui, para quem não muito está legal, conseguindo ver. muito bacana. Então, com essa sensação boa, a gente vai ter que dar uma pausinha, né? E vai recuperar o fôlego aqui e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta. Você que se juntou a nós agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando de práticas para a gente ser mais feliz. A gente estava falando sobre gratidão. Demos algumas dicas aí como é que você faz isso, né? Um exercício poderosíssimo, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre a questão de que para você agradecer, você não precisa ter atingido grandes coisas, né? Ou para você apreciar algo que aconteceu, você não precisa ter escalado uma montanha, né? Exato. Ou ter feito algo grandioso, né? É o poder das microações. A gente se prende muito, às vezes, achando que a gente precisa dar grandes passos, né? Eu preciso resolver a fome no mundo para poder ser feliz e achar que eu fiz algo de extrema relevância. Mas eu acho que a gente precisa valorizar mais as pequenas metas, né? E valorizar e celebrar mais as pequenas conquistas. Eu acho que é o grande segredo desse processo, né? Eu ia falar que eu ia comentar sobre o ciclo do Zorro, né? O Zorro, aquele mosqueteiro, não era um mosqueteiro, né? O Zorro, Não, ele era um mascarado. um espadachim, Um guerreiro. um guerreiro, E aí, quando ele estava treinando a lutar com espada, o mestre dele colocou no chão um pequeno círculo, né? E fez um círculo em volta dele. Falou, olha, porque ele achava que ele tinha que vencer grandes exércitos, o Zorro, né? Com uma espada na mão. Então, ele fez um pequeno círculo em volta do Zorro e falou, olha só, você agora vai apenas ter que lutar dentro desse círculo. Impedir que alguma coisa te atinja dentro desse pequeno círculo. Quando você ficar bom nisso, a gente vai expandir um pouquinho esse círculo para frente. E aí a gente fala que é a expansão do círculo do Zorro. A gente vai ficando bom naquilo que a gente pratica, a gente vai produzindo essa expansão. É como a água que cai no lago, né? Que ela
ela vai expandindo e vai alcançando e propagando mais à frente. Então, quando a gente se propõe a fazer as coisas, se a gente fizer e celebrar as pequenas conquistas, a gente chega lá. É muito mais fácil do que a gente ter que dar um grande salto, a gente ficar aí amarrado no perfeccionismo, né? O feito é melhor do que o perfeito nessas horas. Então, adoro essa frase. Fazer as coisas que são possíveis, né? E a gente tirar um pouco da nossa sensação atual, que tem o tempo todo nos provocado, dessa sensação nossa de insuficiência, né? Eu estou fazendo hoje o que eu consigo. Eu sou suficiente hoje. Acho que é por aí, né? Sem culpabilização das coisas, né? Porque se você for pensar numa rotina comum que todos nós temos, né? Como mães, como pais, como profissionais, né? Como pessoas comuns, né? Que vivem suas vidas, tentam viver da melhor forma possível, com altos e baixos, né? Puxa vida, o que é que eu fiz hoje que foi legal, que eu me propus a fazer e eu cumpri, né? Eu cuidei de mim, eu cuidei de alguém, eu fiz algo para alguém, né? Então, eu acho que esse olhar, esse reconhecimento, essa celebração das pequenas coisas que a gente faz, mas que com certeza fez diferença para alguém ou para você mesmo, né? Que é um olhar, eu falo muito do olhar de compaixão com a gente mesmo, sabe? Que a gente às vezes não faz. Somos tão duros, né? Conosco mesmos, né? Nos cobramos tanto de tanta coisa, né? Então, esse olhar para nós e também para o outro, porque se você consegue fazer isso com você, você faz com o outro também. Perceba, a gente está falando que tudo está conectado, né? Olha a diferença que pode fazer no seu dia, né? Pode ser enorme. Hoje eu consegui, como você falou, eu fui na academia. Ótimo. Você está cuidando de você, da sua saúde. Eu já anotei no meu caderninho de gratidão, inclusive, que eu tinha uma meta de beber água, de 2 copos de água. Eu falei, porque eu sou uma pessoa que eu preciso ser lembrada de tomar água. E eu lembro que eu anotei, assim, o meu marido falou, você está de brincadeira que você vai colocar isso no meu caderninho. Eu falei, meu caderninho, minhas regras, dá licença. Eu vou colocar, eu consegui atingir a meta. Foi o que eu pude entregar hoje, gente. Está tudo certo. E aí que está o poder da escolha de novo, né? A gente escolhe todos os dias como a gente vai viver aquele dia e como tudo se interconecta quando a gente fala de bem-estar, né? E do ciclo virtuoso que a gente falou. Então, para eu conseguir escolher o que eu vou fazer naquele dia, eu tenho que estar naquele dia. Eu tenho que pensar sobre aquele dia somente, não sobre daqui 10 anos. E aí a gente treina o momento presente. E eu escolho fazer algumas coisas no meu dia para depois poder agradecer, porque senão eu não vou ter nada para agradecer se eu não executar também, né? Então, o que eu estou querendo trazer para a gente aqui, refletir um pouquinho, é o poder da intencionalidade e da vontade e da coragem de decidir escolher fazer coisas ou por você, ou coisas que te fazem bem, para depois ter algo lá atrás, né? Lá no final do dia, para voltar e falar, poxa, aquilo me fez bem. Vivi um pedaço do meu dia bom, porque, como ele falou, temos todos rotinas aqui que são, muitas vezes, muito cansativas, né? E se a gente não escolher em um momento do dia fazer algo, né? Ou apreciar o que a gente está fazendo, né? Durante o dia de uma outra forma, a gente realmente fica num ciclo que não vai nos deixar ser gratos. E aí tem um ponto, né, que nós estamos falando assim. Eu planejo, eu olho para o meu dia, eu decido o que eu quero fazer de bom para mim, né? E de bom para os outros, né? E aí tem uma outra prática, gente, que a ciência também prova, que nos traz bem-estar, que nos traz felicidade, tem uma série de benefícios, né, para nós, que é a questão de fazer o bem aos outros. Nossa. Né? Que é a questão do altruísmo. Né? E é o que traz sentido quando a gente fala, né, do fazer o bem aos outros. A gente está falando daquele transbordar, que a gente já citou aqui em programas anteriores, né? É quando algo está muito forte e muito poderoso dentro de você, isso acaba transbordando para o outro. Quando algo é muito potente dentro de você, você consegue fazer com que aquilo seja tão intenso, você usa tanto ao seu favor, que você é capaz também de impactar vidas de pessoas que você ama. E, nesse estudo, que eles perceberam que praticar atos de bondade
também construir a sua felicidade é justamente quando eles separaram grupos de pessoas, e num grupo eles deram $50 para essas pessoas usarem para si mesmos. Então, falou, olha, você pode usar esses $50 e use para você. Você vai comprar o que você puder e desejar dentro desse preço, né? E no outro grupo, e eles mediram, antes de começar o exercício, antes de começar o estudo, eles mediram o grau de felicidade dessas pessoas, né? E aí, o outro grupo, eles deram os mesmos $50, mas eles disseram assim, olha, esses $50 a gente vai te dar, mas você vai usar para outras pessoas, para quem você quiser, mas não é para você. Você tem que comprar algo para alguém. E depois, no final do estudo, eles fizeram novamente o registro de como essas pessoas estavam felizes. E, óbvio, as pessoas que receberam aquele dinheiro para gastar com outras pessoas estavam muito mais felizes do que no início do programa, né? Do que aqueles que simplesmente gastaram o dinheiro para si. Então, comprovando aí que o ato e prática de altruísmo e bondade, ele ajuda mais a nós mesmos do que os outros, né? A gente contribui mais com o nosso bem-estar, nossa felicidade, do que propriamente dito o outro, né? E eles ficavam felizes por mais tempo, inclusive, né? Então, prolongava o tempo de bem-estar, né? Até medindo aí alguns hormônios que trazem essa visão pra gente. Então, as pessoas que tinham comprado para si próprias, como você falou, ficavam felizes, ok, e aquilo acabava logo. Passava rápido. Mas os que tinham feito bem, gente, a sensação de fazer o bem, ela é muito mais potente, né, e prolongada. Ela fica na gente, né? Não, e os estudos mostram, inclusive, que isso previne a depressão, né? Então, olha que interessante, um instituto da Califórnia que trouxe, né, o efeito de um estudo aí com 300 pessoas, né, mostrando, né, a melhora na redução nos níveis de estresse, né, e apontando essa questão de o fato de você estar se sentindo bem, de você estar mais feliz, com certeza vai prevenir, né, que você se sinta triste ou que você caia num processo que é tão difícil, né, como é o processo da depressão, que, claro, tem várias causas, mas veja, uma oportunidade aí, né, para a gente se colocar em ação, né, e aí me vem toda essa questão, né, dos benefícios, por exemplo, de você ser um voluntário, né, trabalhar para instituições e ajudar as pessoas que precisam, né. Eu vejo tantas pessoas com tanto tempo. Eu acho que tem os dois lados da coisa. Às vezes a gente tem pouco tempo para fazer tanta coisa, mas também às vezes a gente tem um tempo que de repente poderia ser doado, né? Poderia ser dedicado. E eu tenho certeza que a sensação, né, e que isso traz, o benefício que isso traz para nós, mental, físico, né, é muito incrível. É realmente muito incrível. E eu acho que cai muito no lugar do propósito, que é tão dentro do conceito da felicidade. O propósito ele é parte, ele é um elemento, é um pilar da felicidade, né? Então, a gente encontrar sentido e significado nas coisas que a gente faz é muito importante, mas, sobretudo, que esse sentido e significado esteja impactando a vida do outro, né? Não seja algo que a gente se beneficie, né? Então, eu gosto muito da fala da professora Lucilena Galvão, que ela diz assim, quando a gente vai falar de propósito, você pega, por exemplo, uma nuvem, ela não chove para si, ela não chove em cima de si mesma. Uma nuvem chove para molhar as plantas, para fazer as plantas sobreviverem. E aí você pega uma macieira, não produz maçã para ela mesma consumir o fruto, né? A macieira produz maçã para alguém se beneficiar daquilo. O propósito é a mesma coisa. É algo que a gente faz com maestria, muito bem, e que a gente impacta a vida do outro, né? E aí, quando a gente fala nesse lugar, né, de práticas de atos de bondade, a gente está, na verdade, extravasando, extrapolando o que a gente tem de melhor e impactando o outro com isso. Então, é o nosso melhor transbordando para o outro, e isso nos traz uma sensação de sentido de vida, de que a nossa vida vale
a pena e tem sentido, né? Tem um estudo que mostra de uma moça que fazia faxina dentro dos hospitais. Ela estava dentro de uma ala de somente pacientes comatosos, em coma. Então, ela fazia a faxina dela, né? E ela, além disso, ela mudava os quadros de lugar dentro dos quartos. E aí veio uma pessoa perguntar para ela, mas por que você faz isso? Ela falou, porque eu estou estimulando essas pessoas que estão... Quem disse que eles não estão vendo? É o quarto que eles estão. É só isso que eles estão aqui, né? Estão vendo só essa parte. Então, eu estimulo essa melhora deles através de uma ação minha que não me custa absolutamente nada, porque o que eu me proponho a fazer aqui é a faxina do quarto. Mas ela extrapolava, ela ia muito além daquilo, né? Porque o sentimento de significado e propósito era algo que estava dentro dela. Ela falou, para mim, eu não sou uma pessoa que faça faxina dentro do hospital. Eu sou muito mais do que isso. Eu estou aqui impactando a melhora no tratamento das pessoas que estão aqui. Então, é por aí. Eu acho que essa sensação da gente fazer a bondade, atos de bondade, não tem erro, né? Não tem como errar. E eu acho que... E aí vamos voltar para essa questão de que você não precisa ter um super talento, né? Ou tem que ser super especial para fazer algo enorme, gigante, para causar, né, esse impacto positivo, né? Eu lembro uma vez que nós fomos visitar um lar de velhinhos, né? Pessoas que moravam... que estavam lá, que a família tinha deixado e tal. E eles falaram que eles precisavam de voluntários e as pessoas ficavam preocupadas. Ai, mas eu não sei cuidar, eu não sei... Mas não é isso. Se você puder só conversar, se você puder dar uma voltinha no sol, né? Empurrar uma cadeira de rodas. Um sorriso, né? Um sorriso, bom dia. é um olhar, é uma atenção. Exatamente. Olha o poder disso, né? A gente... não tem noção, né, do impacto das pequenas coisas. Então, gente, quando a gente fala, você que está nos escutando, né, você pensa, mas atos de bondade, o que eu vou fazer? Nossa, são coisas tão simples. Tão simples. Tão simples. Eu falo, às vezes, uma escuta, né? Lembra uma vez, Carol, que a Carol estava muito angustiada, querendo ajudar uma amiga que estava num momento muito, muito difícil. E ela falou, nossa, eu estou tão angustiada porque eu quero tanto ajudar, mas ela tá num momento tão assim absurdamente que eu não consigo nem chegar até o sofrimento dela, né? O que eu faço? Eu falei, mas você já fez, né? Você simplesmente abriu-se completamente para ouvi-la. É simples, mas ela estava lá 100% ouvindo o sofrimento, e isso já é algo muito grandioso. Isso já tem um impacto gigantesco na pessoa, né? Pode parecer que você não está fazendo algo, mas você está, né? Eu tenho certeza que esse é o tipo de coisa que para você que está nos escutando, né? Que pode tocar seu coração, que faz você refletir e repensar algumas coisas. Então, eu vou sugerir que você reflita sobre isso enquanto a gente vai dar o nosso intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando Felicidade Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade Consciência. Estamos de volta. Hoje o programa está muito emocionante, né, gente? Muitas histórias, marejadas aqui, ó. Muitas coisas para a gente compartilhar. Espero que esteja tocando seu coração, fazendo você refletir junto com a gente, né? Estávamos falando sobre a questão de fazer o bem ao outro, o quanto isso faz bem para nós mesmos, o quanto isso também constrói felicidade, impacta no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, né? Então, é uma ótima
Olha, é uma ótima decisão, né? Carol falou sobre intencionalidade, sobre o poder das decisões, né? Quem sabe hoje você toma a decisão de fazer algo bom para você ou algo bom para alguém que você ama. Nós estamos aqui para te inspirar, para trazer informações que te ajudem, né, no seu dia a dia. E aquela história, né, gente? Fazer o que é possível, né? Você não precisa pensar e ir para a África, né? Se você quiser, você pode ir. Conheço pessoas que fizeram isso, inclusive, estão colocando a sua missão em ação. Mas olha, ao seu redor, quantas oportunidades você tem? Eu tenho certeza que você tem inúmeras oportunidades de colocar isso em prática, né? Então, isso é muito poderoso, né? Começar a olhar ao seu redor e identificar essas oportunidades. Né? Pé no chão, né, Eli? Eu diria que é o pé sempre fincado na nossa realidade, sempre o pé no chão. Quando a gente começa a falar sobre felicidade, a gente cai muito nesse lugar de ai, nossa, essas meninas aí, gente, elas são abraçadoras de árvore, são tudo doidinha, né, vive um mundo de ilusão, e a gente sempre desmistifica muito isso, principalmente dentro do nosso trabalho, nas organizações, tirando um pouco esse preconceito das pessoas de achar que falar sobre felicidade é a gente estar fora da realidade, a gente está viajandão, assim, porque essa não é a ideia, né? A gente, quando fala de felicidade, a gente pratica muito o que a gente chama de otimismo realista, né? Eu tenho uma experiência que eu passei esses dias aí, recentemente, nas férias que eu tirei com a minha família. Eu fui para um hotel fazenda com a família e, num determinado momento, meu marido saiu com as crianças e eu fiquei sozinha na piscina do hotel. E, nesse lugar, o hotel estava lotado. A ideia era ficar sozinha, mas eu não consegui ficar sozinha porque tinha muita gente. Então, por mais que eu não quisesse, eu estava ouvindo a história e a conversa de duas mulheres que estavam do meu lado. Eu lá, de olho fechado, tentando abstrair, mas, infelizmente, eu estava ouvindo a conversa das duas, né? E a conversa acontecia assim. Uma das mulheres falava assim para a amiga: ai, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu desejo realmente que esse 2024 meu seja diferente. Porque 2023 foi muito duro para mim, foi muito pesado, foi um ano muito difícil, eu passei por muitas coisas, tal. Então, eu quero que 2024 seja um ano mais fácil. E eu lá, com os olhos fechados, escutei a amiga dela respondendo: amiga, você quer um conselho? Se você quer que seu ano de 2024 seja mais fácil, comece substituindo a palavra difícil por desafiador. Gente, eu quase morri. Eu queria abrir o olho e falar: você está de brincadeira, que é isso que você vai falar para sua amiga. Quem disse que ela está precisando? Poxa vida, sabe? E é isso que eu falo, né? Eu falo assim, tem coisas, gente, que é pé no chão, porque tem coisa que o difícil, ele é simplesmente difícil. Não tem outra palavra que mude o que é difícil. Ele é difícil mesmo. Ele não é desafiador, ele é difícil. Então, eu costumo dizer que assim, a gente se ilude muito nessas falácias motivacionais que estão por aí e que eu acho que até são irresponsáveis, porque elas acabam invalidando o nosso sofrimento e tirando um pouco a nossa experiência humana diante da nossa realidade, da nossa vida. A gente perde muito com isso, né? E tem um paradoxo que chama paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um almirante que estava na sua máxima patente da Marinha, e ele foi preso no Vietnã, na Guerra do Vietnã. Ele ficou presidiário, um presidiário de guerra, e como ele tinha uma patente muito alta, como ele estava na hierarquia, lá no mais alto escalão da hierarquia, ele ficou lá preso 8 anos e sofreu vários tipos de torturas, né? E aí ele voltou para casa depois desses 8 anos e depois de muito sofrimento, de tortura e tal, e fez uma entrevista. Perguntaram para ele: almirante, a que o senhor determina, como que o senhor sobreviveu a tudo isso, né? Então, ele falou: o senhor acha que foi seu otimismo? Ele falou: não. Ele falou: os otimistas foram os primeiros a morrer. Por quê? Porque eram otimistas que não tinham uma visão realista
do que a gente estava vivendo ali. E aí, o que acontecia? Eles fantasiavam uma situação em que, cada vez que aquilo não acontecia, a dor era muito terrível. Então, vejam que, quando a gente estimula um otimismo sem o pé no chão, a gente aumenta o nosso sofrimento, porque a gente nem consegue ter recursos para pedir. E a gente vive uma ilusão e a gente cai de muito alto, né? Então, ele falava, eles alimentavam, ele falava assim, a gente vai sair no Natal. Natal a gente sai. Ele falou, mas era impossível a gente sair no Natal. Né? É impossível. Ele tentava dizer, olha, não é no Natal. Ele falou, o que eu determino que a minha saída de lá, de eu ter conseguido superar tudo isso? Era o otimismo realista. Ele falou, porque eu tinha fé e segurança de que eu ia sair. Ele falou, a vitória, para mim, ela estava certa. Mas eu lia o cenário. Eu sabia que não ia ser fácil.